Boa tarde a todos. Meu nome é Samuel Abrantes, eu faço parte do time do PDP e hoje eu gostaria de fazer dois combinados com vocês antes da gente chamar essa convidada que vai ser incrível. E o primeiro combinado que eu queria fazer com vocês é que a duração dessa live é em média de 1 hora, tá bom? 1 hora aí de média de conteúdo. O segundo combinado é que as perguntas e interações de vocês serão respondidas no final da apresentação, tá bom? Então, vocês vão ter a opção ali PR, que são perguntas e respostas. Vocês ali podem interagir, podem fazer suas perguntas, comentar e elogiar. E aí, no final, a gente vai trazer essas perguntas e responder de acordo com o que foi solicitado, tá bom? Então, eu quero desejar uma excelente live para todos. E eu vou chamar essa convidada incrível do time Movedu. É a que tem a carinha de mais novinha, muito novinha. E vem pra cá então, Nath. Vem pra cá. É você na tela. Oi, gente, vocês me ouvem? Sim, Nath. Que bom. Bom, queria agradecer, em primeiro lugar, o pessoal da Microlins. Fico muito feliz de estar participando, principalmente porque eu sei que tem uma galera aí que tem a mesma idade que eu, aí mais ou menos, né? O Samuca falou a carinha de mais nova, que muita gente fala isso, mas não sou tão nova assim, eu tenho 21 anos, mas fico muito feliz de poder participar, porque eu sei o quanto isso é importante, né? Eu tenho essa experiência de entrar no mercado de trabalho há pouco tempo, então eu sei o quanto essas qualificações, esses programas de desenvolvimento são importantes, então queria agradecer aí. Bom, meu nome, como o Samuca já falou, é Natália. Eu faço faculdade de jornalismo, me formo ano que vem, e trabalho como auxiliar de marketing na Movedu. Quando eu fui chamada assim, né, para falar no PDP, eu fiquei pensando, o que eu posso falar, né? O que é algo que represente os jovens hoje? E aí, tendo um pouco de relação com a área que eu trabalho, eu pensei em falar sobre uma coisa que eu considero muito importante e que eu acho que é uma tendência aí para as novas gerações, né? Então, eu vou falar sobre marketing pessoal. Eu dividi a apresentação em 3 partes, né? O que é o marketing pessoal, para que ele serve e alguns passos que eu considero importantes, mas que são bem objetivos para a gente aplicar no nosso dia a dia, né? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, o que é marketing pessoal, né? É a maneira como você cria a sua marca e promove a sua imagem. Marca que eu falo não é marca no sentido empresa, né? Você não vai criar uma empresa. É a sua marca mesmo. Por exemplo, a minha marca Natália. O que representa essa marca para as pessoas, né? O que eu represento para as pessoas? Como as pessoas me veem? É aquilo muito que a gente brinca, né? Como você vende o seu peixe? Então, o marketing pessoal é uma forma de você estabelecer estratégias para você criar uma imagem bacana para passar para as pessoas. Então, o marketing pessoal está ligado assim diretamente com a forma como as pessoas veem você. E considerando isso, a gente entende, né, que ele é essencial para quem quer entrar no mercado de trabalho e para quem quer ter sucesso aí no mercado de trabalho, né? Então, mais especificamente, para que o marketing pessoal serve, né? Primeiro ponto, ele te ajuda a construir uma imagem diferenciada, influente e de autoridade. Por quê, né? Uma imagem diferenciada. Se eu tenho um marketing pessoal bacana, se eu crio uma imagem bacana, eu vou me diferenciar naquele grupo de pessoas da minha área profissional. Se eu estou num processo seletivo, por exemplo, eu tenho um marketing pessoal legal e o restante dos candidatos não tem, não criam essa imagem, não se preocupam com isso, com certeza eu vou ter um espaço diferenciado. Eu vou ter essa autoridade, né? Na área que eu pretendo entrar, ou na área mesmo que eu já atuo. Além disso, faz você se tornar uma referência. Se você tem uma imagem bacana, cria uma imagem bacana, tem estratégias legais para promover a sua imagem, você vai se tornar uma referência. Eu, por exemplo, até quando eu estava fazendo material, eu pensei, né? Da galera que trabalha comigo, tem muita gente que eu considero uma referência, né, para mim, assim, pessoas que são da mesma área de atuação que eu, mas que eu vejo como exemplo, porque são pessoas que se dedicam, são pessoas que sempre estão buscando conhecimentos novos, qualificação, então é uma galera que pensa nessa imagem, e essa imagem, lógico, gente, é assim, essencial, né?
para o mercado de trabalho, para quem quer ter sucesso, porque é a forma, como eu já falei, é a forma como as pessoas vão ver você, né? Então, falando do mercado de trabalho mais especificamente, é a forma como os recrutadores vão ver você, e se você for um trabalhador autônomo, fizer freela, algo nesse sentido, é a forma também como o seu cliente vai ver você. Então, quando você se torna referência, você cria também uma reputação. O marketing pessoal te ajuda muito nisso. E aí, outro ponto, né? Você cria essa reputação, se torna referência, passa uma imagem bacana para as pessoas. O que acontece? Elas vão confiar em você, né? Você conquista a confiança das empresas que estão contratando, né? Ou dos seus clientes, se você fizer trabalho como freelance, por exemplo, né? Que é aqueles trabalhos que você desenvolve por fora, algo nesse sentido. Então, é muito legal. Último ponto, mas não menos importante, né? Atrair atenção para o seu trabalho e, consequentemente, conquistar espaço no mercado. Então, eu enxergo um pouco assim, a criação dessa imagem faz as pessoas olharem para você de uma forma diferente. Quando elas olham para você, quando elas dedicam atenção a você, consequentemente, elas olham para o seu trabalho. E isso é muito bacana, né? Porque te ajuda a conquistar um lugar legal, uma vaga legal no mercado de trabalho. Então, vamos lá. Como fazer? Eu listei aqui alguns pontos que eu acho que são bem objetivos, bem práticos, mas que ajudam muito e que a gente consegue aplicar muito bem no nosso dia a dia. Então, o primeiro deles, identifique seus objetivos, né? Onde você pretende estar no futuro? Qual papel profissional você planeja ter? Eu penso assim, a gente não consegue traçar uma estratégia se a gente não tiver um objetivo. É a mesma coisa que a gente falar de marketing, por exemplo, um departamento de marketing de uma empresa. Qual que é o objetivo do marketing, né? Qual vai ser, às vezes, uma ação específica? Qual que é o objetivo dessa ação, né? A gente precisa entender o que a gente quer, qual é o nosso objetivo, onde a gente quer chegar, para depois a gente traçar as estratégias e a melhor forma de chegar até lá. Então, primeiro ponto, como a gente está falando, porque assim, gente, o marketing pessoal, você tem, lógico, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, mas hoje, como o foco aqui é o lado profissional, a gente tem que pensar, né? Que tipo de profissional eu quero ser? Que área eu quero atuar? Como eu me vejo daqui a alguns anos? Esse eu acho que é o primeiro passo, é a largada, assim, para a gente conseguir identificar como a gente vai desenvolver isso e como a gente vai chegar lá, né? Então, o próximo passo, depois que eu sei quais são os meus objetivos, quais são as minhas metas, onde eu quero chegar, eu tenho que me conhecer, né? Quais são as minhas habilidades? O que me coloca à frente dos outros profissionais? No que eu preciso melhorar? Lógico, a gente entende. Eu quero, por exemplo, vou pegar um exemplo meu, né? Eu faço faculdade de jornalismo. Vamos supor que eu queira, sei lá, que o meu objetivo seja trabalhar na Globo, né? Que a família toda sempre fala, você faz jornalismo, quando que eu vou te ver na Globo? Quando que eu vou te ver no Jornal Nacional? Isso é uma realidade, assim, muito presente na nossa vida. Então, vamos supor que o meu objetivo seja estar na Globo. Eu sei o que eu quero. Então, a partir daí, eu tenho habilidade para isso? Né? Se eu for participar, por exemplo, de um processo seletivo da Globo, o que vai me colocar à frente dos outros candidatos? Eu tenho algum diferencial? Eu tenho alguma coisa que pode ser positiva para mim ou não? Eu sei o básico e eu estou ali competindo com pessoas que podem ter habilidades e conhecimentos a mais, né? Que vão fazer com que essas pessoas se destaquem mais e que eu fique um pouco para trás. Então, eu preciso entender o que eu tenho de habilidade, o que eu sei fazer, o que me coloca à frente dos outros profissionais no mercado de trabalho, né? Os profissionais da mesma área que eu pretendo atuar ou que eu já atuo, e no que eu preciso melhorar. A gente precisa ter isso muito bem claro, né? O que eu tenho que desenvolver, porque a gente tem que entender que a gente tem coisas positivas, a gente tem habilidades que são bacanas, mas a gente não nasce sabendo tudo, né? Então, se eu tenho um objetivo, uma vontade, eu preciso me dedicar. Então, eu tenho que entender o que eu não tenho de legal, tipo assim, o que falta, né? Que tipo de habilidade eu precisaria ter que eu não tenho e desenvolver isso. Então, o próximo passo, desenvolva habilidades e aprimore suas competências, né? As competências que são aí o conjunto de habilidades que a gente tem. Então, em primeiro lugar, que eu coloquei,
busque o conhecimento básico exigido pela sua profissão. E aí eu dei até um exemplo, né? Um profissional, um designer gráfico. Que tipo de conhecimento básico que é, assim, necessário, que não pode faltar? É o conhecimento de software. Se eu sou um designer gráfico, eu preciso entender pelo menos de Photoshop, Illustrator, isso que é o básico da minha profissão. Eu preciso ter, né? Eu preciso entender disso, senão eu não vou chegar a lugar nenhum. Então tá, buscar, primeiro ponto, né? Busque conhecimento básico, busque aquilo que é necessário para você. Depois que eu já sei o básico, que eu já sei aquilo que realmente a base mesmo da minha profissão, o que eu faço? Eu invisto em qualificações complementares, né? Eu não vou estacionar, eu sei o que eu precisava saber, então eu vou estacionar aqui. Não, eu preciso me dedicar, eu preciso entender que para eu me diferenciar, para eu criar essa minha imagem, essa minha marca, eu não posso estacionar onde eu comecei. Eu preciso me desenvolver e me dedicar para que eu consiga outras habilidades que talvez outros candidatos não tenham, para que eu tenha realmente essa autoridade e se me torne uma referência no meio desse grupo de pessoas que atuam na mesma área que eu. Então, continuando com o exemplo do designer gráfico, né? Eu tenho conhecimento de softwares, né, que é o básico que eu precisava ter, mas o que eu posso ter além disso? Talvez um conhecimento em programação. Se eu tiver em um processo seletivo, né, e eu falar para o recrutador, eu entendo de Photoshop, tenho todos os conhecimentos necessários, mas eu tenho algo a mais. Eu conheço programação, tenho essa habilidade aí que é, assim, a gente não tem nem o que falar, né, gente, de programação, que é com certeza um futuro muito promissor, é uma tendência, principalmente nesse mundo tão tecnológico, né, e tão conectado que a gente vive hoje, que tudo é internet, tudo é online, então a gente precisa de programador, né, e quando a gente pensa em designer gráfico, é um exemplo, né, as empresas precisam muito, toda empresa tem que ter um designer gráfico, principalmente para trabalhar com redes sociais, né, comunicação visual, dessa tendência aí que são as redes sociais. E se eu tiver um conhecimento em programação, com certeza eu vou me destacar, vai ser algo bem bacana. Então, o próximo ponto. Eu tenho esses conhecimentos, adquiri o que eu precisava, estou em busca de novos conhecimentos. Mas eu não posso só aprender, só focar na teoria. Lógico, gente, a teoria é essencial, né? É a base de tudo. Mas depois que eu sei aquilo na teoria, eu preciso colocar em prática. Porque a prática é o que vai me fazer com que eu desenvolva isso, né? Porque se eu simplesmente aprender e depois não exercitar aquilo, é muito provável que eu me esqueça. Então, eu preciso colocar em prática, né? E aí, para eu colocar em prática, eu coloquei um ponto que eu considero muito importante, que é um clichê, né? Comece pelo começo, mas é muito real, assim. Às vezes você tem, como eu falei, você definiu o seu objetivo, você sabe onde você quer chegar. Mas no começo, a gente precisa entender que a gente não vai diretamente a esse ponto, né? Se eu, como jornalista, quero trabalhar na TV Globo, eu não vou começar a minha faculdade no primeiro ano trabalhar na TV Globo. É um processo e a gente tem que entender isso. E nesse processo, a gente cria a nossa imagem, a gente faz o nosso marketing pessoal e vai subindo os degraus até onde a gente quer chegar. E aí eu peguei, assim, pensei na minha trajetória mesmo, né? Essa questão de começar pelo começo. Eu, como estudante de jornalismo, tenho as minhas vontades de trabalhar com texto, de trabalhar com informação, né? Que é o que eu gosto. E hoje, muitos jornalistas trabalham não só em jornais, em televisão, em rádio, muitos trabalham dentro de empresas mesmo, com produção de conteúdo. Por exemplo, com conteúdo para Facebook, com conteúdo para Instagram, com comunicação entre os colaboradores da empresa. Essa é uma tendência, né? E eu gostava muito disso. Quando eu decidi fazer jornalismo, eu entrei na faculdade pensando em trabalhar com marketing. E aí eu comecei a mandar currículo, né? No meu primeiro ano, eu queria um estágio e eu comecei a mandar currículo. O primeiro estágio que eu consegui foi em uma empresa em um departamento de tecnologia. Era uma empresa que mexia, assim, quase que sempre... Um departamento que mexia quase que 100% com números, com métricas, e não tinha conteúdo. Eu era a única pessoa que fazia conteúdo, como estagiária.
Então, assim, não era o ideal para mim. Não era aquilo que eu queria. Ai, que bacana, nossa, é o que eu quero. Não era o que eu queria, mas eu entendi que eu precisava começar pelo começo para eu chegar onde eu queria chegar, né? Então, eu entrei nessa empresa, fiquei um tempo como estagiária e depois eu fui para a Movedu como estagiária também, mas fazendo o que eu gostava, já no departamento de marketing, né? Então, eu entendo, lógico, não era o que eu queria exatamente, mas eu consegui desenvolver muitas habilidades novas, eu consegui adquirir conhecimentos que eu não tinha antes. Então, isso serve, eu acho que para todo mundo, assim, entenda, né? Você tem, lógico, o seu objetivo, você vai se dedicar para alcançar. Mas todas as oportunidades são válidas. Eu acho que a gente tem que pensar muito nisso. Uma oportunidade que você tem talvez não seja exatamente o que você queira, ou que você acha que não vai agregar na sua vida. Gente, podem ir, vai agregar com certeza. Toda oportunidade, toda experiência é válida e sempre traz algum conhecimento, coisas bacanas que a gente vai conseguir aproveitar depois. Eu tenho certeza que se eu não tivesse feito esse meu primeiro estágio, eu não tinha conseguido o emprego que eu tenho hoje, né? Comecei como estagiária na Movedu depois e fui contratada. Então, por quê, né? Eu tinha uma experiência, mesmo que fosse pequena, mesmo que não fosse diretamente na área que eu estou hoje, eu tinha. E isso eu sei que agregou muito para a minha imagem, para a minha marca e para o meu currículo, né? Como a gente está falando de marca aqui, de criação de imagem, gente, a dedicação e essa vontade de aprender, com certeza agrega muito. E isso, lógico, não basta ter a vontade, né? Você tem que colocar essa vontade em prática. Como eu falei, uma oportunidade que você conseguiu, abraça essa oportunidade, é bacana e vai ajudar você a conseguir outras oportunidades melhores depois, tá? Então, o próximo passo. Falando de redes sociais, que eu sei que todo mundo gosta, que eu amo, que essa geração, né, gente, não vive sem rede social. Hoje, uma criança, você vê uma criança de 10 anos, às vezes até mais nova, tem uma rede social, né? Antigamente não existia isso. E hoje as crianças têm pacote de internet no celular e essa coisa doida. Então, pensando em rede social, no quanto ela é usada hoje, né? As empresas, a gente sabe que muitos recrutadores hoje, na maioria das empresas, antes de contratar alguém, eles vão olhar as redes sociais, porque ali a gente demonstra muito do que a gente é, né? O tipo de publicação que a gente compartilha, o que a gente divulga, que tipo de foto a gente publica, né? Como a gente se comporta. Então, isso é um termômetro também que ajuda nessa contratação, né? Eles têm muito esse hábito, não só o LinkedIn, né? Que a gente sabe que o LinkedIn é uma rede social muito utilizada pelos recrutadores por ser exatamente uma rede social profissional, mas não só o LinkedIn, o Facebook, o Instagram são redes sociais com outros focos, mas também são olhadas pelos recrutadores. Então, pensando em redes sociais, né? Como que a gente pode utilizar elas a nosso favor e em favor dessa imagem mesmo que a gente quer criar, né? Primeiro ponto, entenda as diferenças entre cada uma delas. Como eu falei, né? Eu mencionei aqui o LinkedIn. Gente, o LinkedIn é uma rede social profissional, então o foco dela é realmente você divulgar os seus trabalhos, você divulgar o que você faz de bacana na sua profissão, né? Nos seus estudos, alguma qualificação que você faça. Esse é o foco. É diferente, por exemplo, do Facebook. O Facebook, você tem um contato mais, não com pessoas, não com profissionais, não com empresas, mas com amigos, com família, que é a mesma coisa que o Instagram, né? Então, o que eu vou publicar, por exemplo, eu não posso, vamos supor, né, que a minha foto do perfil do Facebook, eu vou colocar uma foto lá de biquíni com uma caneca de cerveja na mão. Ok, é o meu perfil, eu quero seguir essa linha no meu Facebook. Eu não posso fazer isso no meu LinkedIn. É outro foco, é outra coisa, é outro público, né? O que eu tenho que entender muito bem as diferenças e o limite de cada uma dessas redes sociais, tá bom? Aí depois disso, né? Publique conteúdos interessantes, que sejam relevantes e que sejam úteis. Como que tá, assim, as redes sociais de vocês hoje? Se vocês forem parar para pensar, né? Meu Facebook, meu Instagram, o que eu publico? O que eu comento? Que tipo de interação eu faço?
E isso, assim, de conteúdos interessantes, eu não falo só em relação ao LinkedIn, né? Que é o foco aí para quem quer entrar no mercado de trabalho. Mas, como eu falei, Facebook e Instagram hoje também são termômetros muito importantes. Então, a gente também tem que olhar para isso com um olhar mais crítico, né? O que eu estou publicando no meu Facebook, né? Lógico, a gente tem que entender que o Facebook e o Instagram, por exemplo, que são as maiores, assim, né? Você tá ali, lógico, você vai interagir com seus amigos, você vai brincar, você vai descontrair, não é uma coisa engessada, formal. Como eu falei, cada rede social tem o seu foco, mas não é por isso que você vai deixar, por exemplo, a sua rede social, o seu Facebook lá, só com conteúdo sem relevância nenhuma, conteúdos que não agregam para ninguém. Né? Lógico, você vai brincar, você vai postar uma foto com seus amigos, você vai postar alguma coisa engraçada, vai comentar, mas por que não usar esse canal também para publicar um conteúdo bacana? Né? Por exemplo, se eu sou um designer gráfico, como eu dei o exemplo lá atrás, por que não publicar algo sobre a minha profissão, sobre a minha área, algo que seja construtivo, né? É também um canal, a gente tem que entender isso, é um canal muito importante, não só para você brincar com seus amigos, mas para você também colocar algo que seja relevante para as pessoas, né? E a partir daí eu entro em outro ponto. Promova diálogos. Como você se relaciona com as pessoas das suas redes sociais? Né? A família, os amigos. Por que não conversar, debater algo que seja interessante, né? E até uma coisa assim, hoje, por exemplo, eu como jornalista fico pensando muito nisso, né? Os veículos de comunicação hoje, por exemplo, Folha de São Paulo, o G1, eles estão nas redes sociais também. E muitas das notícias que eu vejo são pelas redes sociais. Então eu, como jornalista, assim, né, futura jornalista e prestes a me formar, por que não compartilhar uma notícia bacana, algo que eu acho que seja interessante para o público, para a galera que eu tenho amizade ali no Facebook e no Instagram? Por que não? Né? É alguma coisa que vai agregar para eles e, lógico, vai agregar para mim, né? A minha imagem, o que eu publico. Porque eu não vou publicar só conteúdos vazios, inúteis, assim, piada, brincadeira. Lógico, você pode fazer isso nessas redes sociais que tem esse foco. Mas aproveita também para criar outros caminhos, né? Colocar outras coisas que vão agregar para quem tem amizade com você nessas redes sociais, mas também para você, né? E, assim, agora, resumindo um pouco do que eu falei até agora, né, em relação a redes sociais. Atenção à postura. Como você se comporta, né, nas suas redes sociais? Você é aquele tipo de pessoa que sempre posta, por exemplo, polêmicas e aí acaba gerando discussão nos comentários, ou sempre uma piadinha, ou sempre, não sei, uma festa com amigos, só festa e aquilo. Gente, como eu falei, né? Cada um tem o seu perfil. Lógico que a gente não fala de você se engessar e se colocar dentro de um padrão, não é isso. Longe disso, cada um tem a sua personalidade, o seu perfil, e eu acho super bacana a gente desenvolver isso mesmo e assumir essa personalidade que a gente tem. Mas quando a gente pensa em mercado de trabalho e a gente entende que essas empresas, que esses recrutadores também estão nas redes sociais e vão olhar você por ali também, a gente tem que entender que a gente precisa ter uma certa postura, né? Não só do que a gente comenta, do que a gente curte, mas do que a gente publica também, né? Por isso que eu falei de conteúdos interessantes, conteúdos que sejam relevantes para as pessoas, não só da sua área profissional, lógico, se você quiser, tiver um conteúdo legal, eu acho super válido, mas também, como eu comentei, às vezes uma notícia, algo que seja de interesse das pessoas, né? Assim, alguma coisa agora a gente está em período eleitoral, por exemplo, aqui, né? E aí, eu acho que é bacana, tem uma matéria que explica algo sobre as eleições, ou explica algum processo que eu acho bacana o pessoal saber, e que às vezes não sabe, por que não compartilhar? É uma informação que é de interesse das pessoas, né? Então, eu vou estar contribuindo com isso. E quando uma empresa for no meu Facebook, for no meu Instagram, que o Instagram também tem o recurso dos stories, né, que é muito utilizado, você pode compartilhar também muita coisa por ali, e eles verem que eu estou fazendo esse tipo de divulgação, que eu tenho essa preocupação, né, com o que eu publico, com o que eu passo para as pessoas,
com certeza a imagem que eles vão ter de mim, a impressão, né, a primeira impressão vai ser diferente do que se eu tivesse uma rede social vazia e sem conteúdo nenhum, né? E para o LinkedIn, assim, nem se fala, né? Em relação a isso, é muito importante. Até, não sei se todos aí têm LinkedIn, mas, gente, é muito importante. Hoje o LinkedIn é uma ferramenta que, se você é um profissional, você tem que estar no LinkedIn, né? Coloca, tipo assim, coloca o que você faz. Às vezes eu estou fazendo um curso. Coloca lá, né? A experiência que eu tive hoje, né? O insight que eu tive hoje, algo que eu aprendi que eu acho que é bacana para minha imagem profissional, publica no seu LinkedIn. E aí você começa a entrar um pouco nesse mundo profissional, né? Se você ainda não está nele, o LinkedIn é uma ferramenta, assim, que vai te ajudar muito nisso. Então, resumindo aí as redes sociais, vamos pensar como a gente pode utilizar elas a nosso favor. Lógico, sempre entendendo as diferenças entre cada uma delas, sabendo que não é nada engessado, você não vai parar de publicar o que você gosta, né? O que as descontrações suas no Facebook, no Instagram, onde você tem vontade, mas sempre com muita moderação e com muita postura. Quinto passo, né? Aposte no networking, que é esse contato com as pessoas, esse relacionamento, né, com a galera que trabalha na mesma área que você ou que pretende estar na mesma área que você. Primeiro ponto que eu coloquei, participe de eventos relevantes para sua área. Hoje, assim, a gente fala em evento, né, em pandemia, gente, é uma coisa quase que de outro mundo, assim, mas tem tanta empresa, tem tanta agência, tem tanta instituição fazendo eventos, fazendo lives, tudo online hoje, né? E a maioria deles são gratuitos. Então, assim, eu tô na minha casa, né? Lógico, eu tenho os meus compromissos, eu trabalho, eu tenho a minha aula, mas se eu tenho um tempinho livre ali, naquele momento que eu tô vendo que vai ter uma live legal, por que não participar, né? Eu vou participando desses eventos, eu vou conhecer pessoas que são dessa área, né? Vou entrar em contato, vou criar essa minha rede de relacionamento profissional e, ao mesmo tempo, eu invisto nessa minha imagem pessoal, né? É mais uma estratégia de marketing pessoal. Então, é muito bacana, é muito válido. Tem muito evento, né, que disponibiliza certificado depois, o que também é muito legal. Mas mesmo que não disponibilize, gente, conhecimento, né? Conhecimento é muito bacana. Divulgar isso depois. Eu estive ali, eu participei, né? E conversar, entrar em contato com essas pessoas que também estão ali. O LinkedIn, como eu falei, é uma plataforma muito legal para quem quer ter esse contato. Então, por que não, né? Eu vi fulano ali no mesmo evento que eu, vou procurar no LinkedIn, vou criar uma conexão com ele, né? É muito legal. E cria essa rede de contatos, né? Relacionada à sua profissão. Não só com eventos, mas às vezes você tá no LinkedIn, você vê alguém que, às vezes eu vejo algum jornalista aqui da minha cidade no LinkedIn, eu crio uma conexão com ele, porque ele está próximo de mim, é da minha área de atuação, então por que não ter um relacionamento, né? É uma rede de contatos que eu estou criando, e isso é muito importante. É importante você ter essas pessoas do seu lado, que você sabe que são profissionais do mesmo nicho ali que você, mas é importante também para a sua imagem. As pessoas passam a te conhecer. E aí depois que você criou, né, está criando, lógico, não é uma coisa finita, assim, né? A ideia é que você sempre crie essa rede de contatos, mas não só criar, mas você se manter próximo dela, né? Esteja próximo dessas pessoas. Às vezes, eu vou me conectar com essa pessoa no LinkedIn, mas eu vou só me conectar com ela no LinkedIn e tchau, adeus, nunca mais falo, nunca mais vejo? Não, gente, eu posso curtir uma publicação dela, eu posso comentar algo bacana, que seja construtivo, né? Sem dúvida, tem que ser algo relevante, né? Eu posso dar minha opinião sobre algum assunto profissional da nossa área, né? Ter essa relação com essa rede de contatos. Eu não posso simplesmente, conheci uma pessoa hoje em um evento, vou adicionar no LinkedIn
nunca mais vejo, daqui 10 anos eu lembro, nossa, tem fulano, tô precisando de uma indicação aqui, vou falar com fulano. Gente, é muito provável que a pessoa nem lembre de você, né? Então, esteja próximo dessas pessoas, dessa rede de contatos. Mas, assim, muita atenção, gente. Cuidado com o excesso. Você não pode simplesmente ficar, por exemplo, eu vou ligar, eu quero me manter próximo, eu vou ligar para essa pessoa toda semana. E aí, como você tá, assim, sem pretexto nenhum, sem nenhum objetivo, né? Não é esse tipo de contato, não é esse tipo de relacionamento que a gente fala, né? É você realmente estar próximo, mas sem excesso, né? E aí, mais uma vez, gente, o LinkedIn é, assim, o ambiente certo para isso, né? Eu posso interagir com essa pessoa, e aí essa pessoa, assim, ela vai saber que eu estou ali, né? Ela vai ver as minhas publicações também. Pode ser que ela interaja também comigo, né? Nas minhas publicações. Então, eu tenho que me mostrar presente. Eu tenho que ter essa rede de contatos. Eu não posso ser um profissional fechado dentro da minha caixinha e achar que eu vou conseguir um espaço bacana, que eu vou ser reconhecido. Eu tenho que ter essa rede, né? Eu tenho que fazer esse networking. E hoje a gente sabe o quanto esse mundo online possibilita e ajuda nisso, né? Porque se fosse tudo presencial, com certeza seria muito mais difícil. Mas no online, hoje, a gente vê o quanto isso ficou mais fácil e o tanto de oportunidade que a gente tem, né? E aí, lógico que eu já falei, né? Aposte no LinkedIn para criar conexões e interagir com elas. Esteja presente, mostre que você está ali, que você é um profissional, que a pessoa pode notar você, tá bom? Próximo ponto. Promova o seu trabalho. Gente, é óbvio que se você faz qualquer tipo de trabalho, assim, se você faz trabalho freelance ou algo bacana, não deixe isso guardado. Isso ajuda muito na sua imagem, isso ajuda a promover o que você faz, né? Então, divulga isso, né? Aí eu coloquei até aqui um exemplo. Crie um site pessoal ou um portfólio online. Até deu o exemplo do Google Sites, que é uma opção, assim, sensacional, grátis, né? Eu como estudante de jornalismo, eu criei um Google Site, né, meu, que eu uso como portfólio. O que eu coloco lá? As matérias que eu já fiz, matéria para a faculdade mesmo, algum conteúdo que eu já tenha feito no meu trabalho, né? Eu coloco lá. Por quê? Se eu não divulgar essas coisas que eu faço, esse trabalho que eu desenvolvo, ninguém vai saber que eu faço isso, né? Eu posso falar, eu faço conteúdo para rede social. Legal, você faz, mas cadê? Né? Eu tenho que mostrar isso. Eu tenho que falar, eu tô aqui, eu faço isso. Isso me ajuda a ser uma referência, né? A ser uma autoridade no assunto. Então, o portfólio online, gente, hoje você vê, né, os processos seletivos das empresas, principalmente nessas áreas que tem mais relação com o portfólio, né, área de design, área de conteúdo, é muito importante. Então, assim, não deixa os seus trabalhos morrerem, né? Eles precisam ser vistos pelas pessoas, né? E aí, outro ponto, outra opção, né? Lógico, gente, não é nada obrigatório, a gente tem que adaptar muito ao que a gente gosta, ao que a gente tem interesse em fazer, né? Mas coloquei aqui algumas opções que eu considero muito legais. Crie um blog e divulgue artigos sobre temas importantes da sua área. Um blog, por exemplo, o exemplo que eu dei, voltando de novo no designer gráfico. Se eu estou estudando para me tornar um designer gráfico, ou se eu já sou um designer gráfico, por que não ter um blog e divulgar conteúdos interessantes sobre a minha área? Né? Eu posso falar, por exemplo, fazer um texto, as tendências do design para 2021, ou o que mudou no design de 2019 para 2020, como ficou o design aí nessa pandemia, né? Teve alguma mudança, teve alguma coisa de diferente? Né? É uma forma de eu mostrar que eu tenho conhecimento nesse assunto, que eu sou uma autoridade na minha área, né? E aí eu me torno referência para as pessoas. Às vezes alguém vê o seu blog lá, vê o seu texto,
poxa, que bacana, né? Ai, o fulano tem lá, ele publica artigos legais que agregam também para minha área, se a pessoa for da mesma área que você. E aí, às vezes, um dia ela precisa, tá fazendo algum trabalho, tá fazendo alguma coisa, precisa de uma referência, né? Algum conteúdo que seja referência. E aí ela lembra de você. Nossa, será que no blog do fulano tem? Né, eu vou lá ver. Então, você se torna realmente uma referência, você fica ali na cabeça das pessoas. As pessoas vão entender que você é um profissional, que você sabe o que você está falando, né? E vão atrás de você. E isso também, para quem participa, né, de processos seletivos, gente, se você coloca no seu currículo que você tem um blog, deixa o endereço do seu blog lá, poxa, é uma iniciativa que, assim, você não é obrigado a criar um blog, mas você teve essa iniciativa, né? Você teve essa vontade, então vai te diferenciar, vai ser uma valorização muito bacana para você, né? A sua imagem vai ser diferente, como eu falei lá no começo, né? A gente tem aí se a gente considerar, né, um processo seletivo, tem, sei lá, 10 candidatos, só eu tenho um blog, só eu tenho algo diferente. O restante é aquele arroz com feijão, né, que a gente fala. Então, com certeza, eu vou me destacar no meio dessa galera. Por quê? É uma iniciativa que eu tive, que eu quero, assim, é uma forma de eu divulgar o que eu sei, de eu divulgar o meu trabalho e de criar essa minha imagem, né? E aí, mais uma vez, voltando ao LinkedIn, divulgue seus trabalhos. Eu, por exemplo, né, eu até fiquei pensando, assim, tudo que eu faço na minha área, no meu trabalho, se eu tenho alguma experiência bacana na faculdade, com algum evento, eu publico no meu LinkedIn. Assim, eu gosto de fazer isso e eu sei que é importante, né? Por exemplo, eu estou conversando aqui com vocês hoje. É bacana para mim, né? Eu posso depois publicar no meu LinkedIn. Poxa, fui convidada pelo pessoal da Microlins para participar, conversei com a galera, falei um pouco do que eu sei. É bom, com certeza, para quem vê a minha publicação e depois, se algum recrutador em algum processo seletivo entrar no meu LinkedIn, vai falar, poxa, bacana, né? Ela sabe o que ela está falando. Então, gente, qualquer tipo de trabalho, lógico, aqui a gente está falando de entrar, né, no mercado de trabalho, mas o pouquinho que você faz, às vezes um evento simples, um evento pequeno que você participa, coloca no seu LinkedIn, divulga isso. Não deixa guardado, porque se você deixar guardado, as pessoas não veem. E quando elas não veem, automaticamente você não é lembrado, você não é visto, né? Então, no mundo profissional, a gente tem que entender que a gente tem que divulgar o que a gente faz, né? A gente tem que criar essa imagem, é muito importante, assim, como o marketing de uma empresa mesmo, né? Lógico, uma empresa hoje que não tem um departamento de marketing, com certeza é uma empresa que, se não morreu ainda, uma hora vai morrer, né? Porque não existe mais instituições, organizações que sobrevivam sem o marketing. E isso é a mesma coisa com a gente. Se a gente não cria essa imagem pessoal, essa marca, né, que vai me representar no mercado de trabalho, eu não vou ser visto, eu não vou me destacar, eu vou ser só mais um ali naquela área que eu quero atuar. Então, gente, são pontos, assim, muito bacanas e muito objetivos, né, que a gente consegue aplicar tranquilamente no nosso dia a dia. Todo mundo tem um Facebook, todo mundo tem um Instagram hoje, é difícil quem não tem, né? Então aproveita isso, aproveita essa oportunidade, né, que você tem. Publica um conteúdo legal, né? Promove um diálogo bacana nas suas redes sociais, isso é importante. E LinkedIn, gente, é assim, imprescindível, a gente precisa ter conta no LinkedIn, a gente precisa estar ali, mostrar que a gente está, né? Porque hoje um profissional que não está no LinkedIn não é visto, né? E aí aquilo, né? Quem não é visto não é lembrado. Então a gente precisa estar presente, né? Entendam que são pontos simples, né? São questões totalmente objetivas, mas que ajudam muito quem quer entrar no mercado de trabalho e quem quer ter sucesso nele, né? Se manter nele. Como eu falei, eu tenho amigos que trabalham comigo que eu admiro muito. E eles sabem muito bem criar essa imagem, né? Eles se dedicam muito a isso. Então, você percebe, você criar a sua imagem não é simplesmente, eu não estou criando só para mim.
né? As outras pessoas em volta de mim, não só as empresas, as outras pessoas que trabalham comigo, ou pessoas que me conhecem da mesma área profissional, vão lembrar de mim, elas vão saber, nossa, que bacana, né? A pessoa se dedica, faz um curso, se qualifica, vai em evento, é importante, e as pessoas lembram de você. Então, se você começar a ter começar a praticar isso, divulga, gente, divulga. Se você vai em um evento, se você tem um bate-papo, não sei, participa de uma live, divulga, é muito importante, né? Coloca lá no seu LinkedIn, os cursos que você faz, coloca no seu currículo, né? Às vezes a gente faz aqueles cursos simples de 2, 3 dias, não importa, coloca, né? É uma forma da gente mostrar que a gente está interessado, que a gente quer evoluir e que as empresas podem confiar no que a gente faz, né? O marketing pessoal, eu vejo hoje que quem não faz, a chance de não se destacar é muito pequena, né? A gente precisa pensar nisso, em como a gente se mostra, né, para as pessoas, como eu me mostro para as empresas, como eu me mostro para os outros profissionais que estão competindo comigo, né? Eu preciso pensar nisso. Então, eu acho que é uma dica muito válida e a gente precisa colocar em prática, principalmente aí a galera da nova geração, né, que tem muito acesso à tecnologia. Aproveita isso, gente, porque realmente são ferramentas, assim, sensacionais. E é isso, o que eu tinha preparado para hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Realmente, como eu falei, são dicas simples, são dicas objetivas, mas que com certeza ajudam muito, né? A gente consegue colocar em prática com muita facilidade. E eu desejo sucesso aí para todo mundo. A gente sabe que, assim, eu posso falar, né? Entrei no mercado de trabalho há pouco tempo e eu sei como é desafiador, né? Como é difícil. A gente tá disputando com outras pessoas, a gente tem que se mostrar diferente, mas a gente tem que entender que quando a gente se dedica e quando a gente entende o que é importante para o mercado de trabalho, para as empresas, para mim mesmo como profissional, quando a gente entende isso, a gente vai muito longe, a gente tem que se dedicar, né? Então, desejo muito sucesso, espero que vocês tenham gostado, que tenha agregado aí para vocês. E é isso, agradecer mais uma vez o pessoal da Microlins de ter me convidado, acho muito bacana essas iniciativas, né? Até parabenizar a galera que está aqui, né? Que é muito importante isso, a gente vê que hoje muitos jovens não têm esse interesse, então se você está aqui é porque você quer chegar a algum lugar e você se dedica a isso. Então, que tal também você compartilhar, né, que você participa do PDP nas suas redes sociais, coloca no seu LinkedIn que você está acompanhando. É uma forma bacana de mostrar que você é um profissional interessado em evoluir e agregar muito às empresas, né? Então, é isso. Eu desejo sucesso para vocês, gente. Obrigada. Calma aí, Nath. Calma que tem perguntas. Tô aqui. Calma que vai ter interação. Gente, não acabou ainda, tá? Vamos lá. Primeiramente, eu quero agradecer no nome da Microlins. Que conteúdo top, que dicas relevantes. Gente, coloque em prática, anota. O LinkedIn realmente é uma ferramenta incrível, profissionalmente falando. E aí, dentro desse conceito, foi realizada uma pergunta que ela já respondeu, mas eu gostaria que ela reforçasse sobre isso, tá bom? Então, deixa eu só reforçar sobre o LinkedIn? Isso, não, calma, mas aí eu vou passar a pergunta, tá bom? Tá. A pergunta dela é da Vitória. Ela colocou assim, ó: eu particularmente não faço mais utilização do Instagram e Facebook, por estar em busca do primeiro emprego. Seria algo prejudicial a mim, uma vez que eu não tenho LinkedIn? Acho que faz todo sentido essa pergunta, Nath. Olha, ela não tem, né? Facebook e Instagram? Ela optou por não ter, mas também não tem o LinkedIn. E ela está em busca do primeiro emprego dela. E aí? Olha, eu acho assim que de uma forma é prejudicial, sim. Vamos separar aí, né? Falando do LinkedIn. Gente, para quem quer entrar no mercado de trabalho, o LinkedIn é muito importante. O LinkedIn é uma rede social voltada para profissionais mesmo, né? Esse é o foco. Então, se você quer entrar no mercado de trabalho,
você precisa estar no LinkedIn. Você pode criar muitas conexões, se mostrar mesmo presente, né? Então, eu acho que é bacana. E além disso, né? Além de se mostrar, além de ter conexões legais, você acompanha muita coisa do mundo profissional, né? Se você vê lá, tem conteúdos super interessantes, mesmo que às vezes não seja da sua área especificamente, né? Mas algo sobre tendência mesmo. E isso não só no LinkedIn, viu, gente? Facebook e Instagram também tem muito conteúdo relevante. Tem muita empresa, tem muita marca que divulga conteúdos que agregam muito valor para a gente, né? Então, eu acho que é bacana, sim, você estar também no Facebook e no Instagram. Lógico que vai de você, é uma preferência sua, mas assim, eu acho que o Facebook e o Instagram também entregam muitos conteúdos para a gente acompanhar, né? Porque a gente quer entrar no mercado de trabalho ou quer se manter no mercado de trabalho, conseguir uma função melhor, uma colocação melhor, a gente precisa estar atualizado, né? Atualizado, que eu falo assim, tanto do que acontece no mundo, né, de uma forma geral, tanto no que acontece dentro da nossa área. E nessas redes sociais você acompanha muita coisa, né? Como eu falei, até tinha dado o exemplo dos veículos de comunicação. Eles estão presentes nas redes sociais, né? E as matérias que estão no site muitas vezes estão ali também. Então é um canal que você consegue acompanhar muita coisa. É uma forma também de você se manter atualizado e ficar por dentro das tendências, né? Porque a gente, lógico, eu sou jornalista, uma futura jornalista, mas eu não tenho que estar antenada só no que acontece na minha área, me fechar ali dentro e falar, é isso eu consigo na faculdade, ou isso eu consigo num curso que eu vou fazer. Não, você tem que abrir a mente, né? Entender que esses canais, eles também agregam muito valor para você e com certeza vão trazer conteúdos bacanas. Então é uma forma de você acompanhar também e ficar por dentro das tendências, das novidades, enfim. E o LinkedIn principalmente, né, gente? Assim, quando a gente fala em profissional, a gente entende que sim, nós precisamos estar no LinkedIn e não só estar, né? Mas nos manter ativos no LinkedIn, fazer publicações, interagir com as pessoas, entendendo, né, o que é relevante, o que não é, entendendo o foco dessa plataforma e aí estando ali, né, se mostrando presente mesmo. Acho que é isso. Eu respondi a pergunta? Muito bem, Nath, muito bem. Bom, para quem não tem Instagram, Facebook, é importante você criar um perfil que a gente possa olhar e falar, nossa, olha que legal a Natália. Por isso que é tão importante, né, a gente cuidar do que a gente posta, do que a gente mostra. E aí, só para corroborar com a Nath, muitas empresas, principalmente em primeiros empregos, peguem as redes sociais, não só o LinkedIn, mas o Instagram, o Facebook. Então, assim, corroborando, eu acho ferramentas importantes e a gente tem que utilizar da melhor maneira. Então, o LinkedIn é incrível, o Instagram e o Facebook tem muita coisa boa, né, Nath? E se a pessoa se posicionar da maneira correta, só agrega. Só agrega. E até uma coisa assim, né? A gente falando dessa geração aí, do pessoal mais novo, é até estranho a gente pensar, né? A pessoa, não sei, tem 20 anos e não tem Facebook, não tem Instagram. É uma tendência, né? Tudo bem que a gente entende que cada um tem as suas preferências e tá tudo certo. Só que a gente precisa entender que nesse mercado aí tão competitivo que a gente tá, a gente tem que estar no meio, né? A gente tem que estar no meio do que é tendência, do que está acontecendo ali. E se a gente não está presente nesse universo online, né, a gente, de certa forma, não vai ser visto. Né? Então, a gente precisa pensar nisso também. Exatamente. E é o que eu sempre digo, Nath. A imagem que você mostra passa um conceito de quem você é. Então, sim, a Nath deu exemplos de o que não poderia aparecer em um perfil para uma pessoa que ainda está avaliando a sua vaga, né? Tipo, nossa, Nath, mas calma aí, será que ela vai estar no horário certo? Tô vendo aqui que as postagens dela. Eles começam a avaliar, por isso que é tão importante. Mas aí, falando de ferramenta, Nath, teve uma pergunta que eu já estou corroborando, por isso que já vou colocar a pergunta, do Renan. Eu achei bem legal. Ele falou que é formado em jornalismo e ele tem um canal no YouTube. E perguntou o que você acha sobre o YouTube.
Muito bacana também, gente. Assim, eu não dei o exemplo do YouTube porque eu entendo que não é todo mundo que aposta nisso, né? A maioria tá sempre ali no Facebook e no Instagram. Mas eu acho muito legal. É uma plataforma que traz conteúdos assim mais aprofundados, né? É difícil, por exemplo, você ver no Facebook vídeos tão a galera se interessar tanto, né? Por vídeos que aprofundem um conteúdo legal. Né? Já no YouTube, não. Quem entra no YouTube é porque realmente tem interesse e está disposto, né, a ver um conteúdo de forma mais aprofundada mesmo, mas um conteúdo mais completo, mais denso mesmo. E isso é muito legal. Se você se mostra ali no YouTube, se você faz conteúdos relevantes, né? Com certeza isso vai agregar muito, agregar muito. E o YouTube também é uma plataforma muito utilizada, né? A gente vê um tanto de gente aí que tem canal no YouTube, que posta muita coisa legal, muita coisa bacana e que agrega muito, tanto pessoalmente como profissionalmente também. Então, eu acho super válido, sim. Acho que é uma ideia muito legal. Até não coloquei no exemplo lá, né? Citei mais blog, site, portfólio, mas o YouTube, assim, sensacional, gente. Acho muito bacana mesmo. Principalmente se você usar com essa intenção de divulgar o que você faz, de mostrar o que você sabe, né? De forma profissionalmente, eu acho que agrega muito. Ah, eu sou suspeito, eu gosto muito também. É Muito. muito legal, nossa. É muito legal, né, Nath? Sim. Mas aí, falando nesse termo, olha que legal a segunda pergunta do Miguel. Bom, ele falou que tem bastante conhecimento na área de programação e outras coisas relacionadas ao tema, mas não possui nenhum curso ou formação na área. A pergunta dele é: isso é prejudicial para mim no processo seletivo? Olha, eu acho, assim, eu acho que sim, porque você tem, assim, tudo bem, você pode ter muito conhecimento, você pode ter muita habilidade, muita coisa, mas a gente sabe que um currículo que tem um curso, um currículo que tem uma formação, com certeza vai ter mais destaque, porque é até assim, se a gente for pensar, né? O que é a primeira coisa que os recrutadores veem, né? O que eles têm acesso em relação a você? É o seu currículo, né? Então, se um recrutador pega um currículo conhecimento em programação, e o outro, curso de programação, especialização em programação, várias coisas. É diferente, né? É muito, é um desnível muito grande entre eu falar que eu sei e eu mostrar que eu me especializei naquilo que eu realmente tenho conhecimento, né? Então, não basta você falar que você sabe, que você tem conhecimento, apesar de ser bacana, né? Você sabe que os conhecimentos e as habilidades que você tem, mas para você passar isso para as outras pessoas é difícil se você não tem um curso, se você não tem uma especialização, né? Então é um investimento que você faz para sua imagem também, né? E para o que você for desenvolver depois, lógico, você não está fazendo um curso só para falar que você fez um curso, você está fazendo um curso para você aprender também. Mas é uma forma, assim, de você mostrar, né? Eu sei e eu tô aqui mostrando para você, ó, que eu realmente sei. Eu estudei para isso e eu sei. É diferente quando a gente pega dois candidatos, né, dentro do mercado de trabalho. Um tem e o outro não. Com certeza isso pesa muito. Maravilha, Nath. Obrigado pela resposta. É muito importante. A boa notícia, meus amigos da live, que dá tempo. Dá tempo de você se matricular, dá tempo de você pegar uma habilidade que você já sabe, igual no caso do Miguel, e se aperfeiçoar. Vale muito a pena. Eu digo porque eu trabalhei quase 6 anos para pagar meus estudos, embora eu tinha um conhecimento, eu precisava me qualificar e valeu muito a pena. Quando eu concluí, eu tive um mar de oportunidades que eu não tinha antes. Mas o meu conteúdo eu tinha, mas é muito importante para validar, tá bom? E para concluir... qualificação nunca é demais, né? A gente tem que sempre lembrar disso. Como eu falei, você precisa entender o que a sua profissão exige, o que a sua área exige, mas não estaciona, gente. Conhecimento nunca é em excesso, sempre é bacana e sempre vai agregar muito para a sua imagem e para o trabalho que você desenvolve também. Então, toda oportunidade que você tiver de fazer um curso, de se especializar em alguma área, faça, porque com certeza vai ser muito positivo. Maravilha, Nath, é isso. E agora, para concluir, não é uma pergunta, mas eu só gostaria aí de
representar, né, os elogios. Então tem muita gente falando que a palestra foi incrível, foi sensacional, pessoas que estão elogiando tanto o conteúdo, pessoas falando, nossa, agora eu sei para onde ir. Que bom. Elogios como, nossa, eu adorei a palestra, da Letícia, muita coisa que está sendo postada ainda. Então, eu queria agradecer e gostaria que você fizesse suas considerações finais, tá? A Jennifer acabou de colocar que amou muito todo o conteúdo. E parabéns, Nath, todo mundo muito feliz, é um conteúdo incrível mesmo. E eu gostaria que você falasse suas considerações finais para a gente se despedir, tá bom? Que bom, gente, eu fico muito feliz de ter conseguido aí passar alguma coisa bacana para vocês. Como eu falei, né, eu sou muito nova, eu tenho 21 anos, e poder estar aqui falando com vocês é muito bacana para mim, né? Porque, como eu falei, né, eu entendo o quanto um curso, o quanto um evento, um programa desse é importante. Então, eu ter a oportunidade de vir aqui passar alguma coisa legal, para mim, assim, é muito bacana mesmo, agrega muito para mim também. Então, queria agradecer todo o pessoal da Microlins e parabenizar mesmo a galera que está aqui, porque eu acho que isso é muito válido, né? A gente tem que entender que onde a gente puder estar para agregar mais nos nossos conhecimentos, a gente tem que estar, né? Então, agradeço mais uma vez, fiquei muito feliz. E é isso, espero ter ajudado muito, agradeço os elogios, fico muito feliz de verdade. E é isso, gente. Estou à disposição aí do pessoal da Microlins, no que eu puder voltar mais vezes e trazer mais conteúdos bacanas, eu vou com certeza topar. E é isso, gente. Obrigada mais uma vez. Convites não vão faltar. Nath, muito obrigada em nome da Microlins, muito obrigada aí pelo programa do PDP. Foi uma palestra incrível. A gente está concluindo, tá bom? Deixa eu só colocar eu aqui na tela também. E eu só queria deixar avisado para vocês que na sexta-feira que vem, no mesmo horário, teremos outra palestra do PDP. Participe, compartilhe, chama aquele amigo lá da escola, porque sem dúvida, sem sombra de dúvidas, vai agregar muito, vai fazer toda a diferença para vocês. Nath, meu muito obrigado. Muito obrigada a cada um de vocês que participaram dessa live e até a próxima.